tá? Então, eu estou aqui no chat, se tu não estiver entendendo, tu vai me dizer, tá? Tu vai dizer, não, estou entendendo, eu estou igual aquela figurinha do super-homem voando aqui no assunto, tá? Mas preste atenção aqui na abordagem. Tudo na natureza vibra, tudo. Porque tudo é feito de átomos. E os seus átomos, eles têm a sua vibração. Dependendo do material e dependendo do que pode estimular esse material vibrar mais ou vibrar menos, você vai ter uma frequência diferente. Tendo frequência diferente, também tem comprimento de onda diferente. Tá? A luz solar, que ela é uma vibração do hélio, tá? A vibração do hélio, do gás hélio, tá? Então, o elemento químico hélio, quando tem lá a interação atômica dele, ele vai vibrar numa determinada frequência. É por isso que a gente vê a luz solar como luz amarela. Mas se o Sol fosse feito de explosões atômicas de outro elemento químico, nós veremos também a cor amarela? Bota aí no chat. Sim, não ou estou voando. Agora, tá? Se o Sol fosse feito de outro elemento químico, tá? Que não fosse o hélio, predominantemente o hélio, tá? Nós veremos ele de cor amarela. Bora lá, Alan. Eu já comecei. Gente, essa aqui é assim, para outras pessoas, elas vão dizer assim, essa tá parecendo com a aula do primeiro ano, mas não é. Eu já estou começando a fala com outra informação, que o primeiro ano nunca nem viu. Tá? O que eu estou falando aqui? Tá? Eu estou te explicando a nível atômico, a nível molecular, a radiação. Tá? O que o primeiro ano sabe da radiação? O primeiro ano sabe que radiação é uma emissão ou transmissão, propagação de calor, que acontece no vácuo e que acontece em todas as direções. É isso que o primeiro ano sabe. Tá? Tu também está sabendo disso? Que a radiação é emissão de calor tridimensional em todas as direções e é o único tipo de emissão de calor que pode se propagar no vácuo. Bora aí. Isso aí tu sabe? Isso aí que é do primeiro ano? Esse conteúdo que é do primeiro ano, tu sabe, não sabe? Bota aí pelo menos um sinal de fumaça para me dizer que sim ou para dizer que não. Isso que eu acabei de falar para você que está aí, tá? Bota aí, ó, o Leandro disse que sim, a Emily Weckles, aí a Arla, o Einstein. Tá, então, essa parte que o primeiro ano sabe, tu também sabe. Agora vamos para o próximo nível. Qual é o próximo nível? Por que radiação? Tá? Por que uma partícula emite radiação? Tá? Uma partícula emite radiação porque ela está vibrando. Tá? Então, todas as partículas que vibram, elas estão sendo aceleradas em uma determinada frequência. De acordo com essa frequência, e quanto mais alta essa frequência, essa partícula vai emitir energia, tá? E essa energia que radia das partículas, dependendo da frequência, vem uma quantidade de energia nessa vibração, dessa frequência. E agora? Agora eu falei ondulatória. E agora, tu tá conseguindo entender o meu comentário agora, nesse minuto? Vai botando aí, nem que seja um sinal de fumaça para dizer que sim, eu estou entendendo. Porque eu estou passando. Toda vibração emite radiação. Agora, existe uma radiação que ela tem muita energia, e essa energia pode ser entendida como calor, tá?
A energia pode ser entendida como calor, mas ela tem muita... Quando a vibração também tem muita energia e a frequência também é muito alta, tá? Ela pode ser uma radiação destrutiva. Agora, tudo vibra, tudo vibra. Todo tipo de molécula vibra. Agora, dependendo da frequência ou da quantidade de vezes que uma partícula vibra, ela vai emitir quanto mais vibração, mais energia. E essa mais energia pode ser calor ou pode ser uma energia destrutiva. Energia no formato de calor, a luz do Sol. As partículas de hélio lá, acontece a reação atômica nelas, elas vibram e essa vibração é emitida lá do Sol através de uma determinada frequência. Frequência essa que, para nós aqui, é sentida na forma de luz solar e calor. Entendeu aí, Rosa, agora? Tudo emite radiação? Tudo. Mas nem todo tipo de radiação é nociva, é prejudicial para a gente. Mas tudo emite radiação. Se tudo vibra, tudo tem uma frequência. E olha que eu não estou nem falando em viagem de teoria de cordas, não, viu? Estou falando mesmo do normal, do basicão do ensino médio. Agora deixa eu te explicar. Para nós, destrutivas, justamente, tem o urânio, raio-x. Você não consegue ver, você não consegue sentir, mas a vibração é uma frequência tão intensa que quando ela bate nas células, ela vai, o rádio, muito bem, Maria, ela vai destruir as células humanas. Aí é outro fenômeno também chamado de ressonância. As células humanas vão vibrar na mesma frequência do raio-x, do rádio, e a tendência delas é bagunçar e desordenar. E vocês aqui sabem que o câncer é um crescimento, é uma reprodução desordenada das células humanas. Então, eu acabei de falar da radiação ionizante, que o professor de química também vai falar, e falei também de câncer, que o professor de biologia também vai falar. Aqui está uma viagem com esse negócio de radiação aqui. Mas está uma viagem no nível de terceiro ano, né? E agora, eu estou falando em português aqui para todo mundo, né? Estou falando em português. Pronto. Só mais uma coisinha que é super importante a respeito da radiação. Tá? Cada elemento químico, quando ele tem o seu estado de excitação, de vibração, tá? Ele tem a sua frequência diferente da outra. E tu já sabe que lá no conhecimento de ondulatória, frequência e comprimento de onda são assim, né? Aumenta a frequência, diminui o comprimento de onda. Olha aqui, ó, aumenta o comprimento de onda, diminui a frequência. Tá? Então, no caso da radiação, o hélio, ele tem uma frequência e um comprimento de onda. Tá? Outro elemento químico que ele sofre radiação, urânio, a cor dele vai ser diferente. E se a frequência dele for abaixo de uma frequência vermelho, infravermelho, ou se a vibração dele for acima do violeta, nós não vamos conseguir enxergar. A gente vai conseguir enxergar se a vibração dele for acima do vermelho, abaixo do vermelho, que é infravermelho, e acima do violeta. Não vamos conseguir enxergar. Porque fora do espectro visível, a gente não consegue enxergar. E qual é o espectro visível? É do vermelho ao violeta. São as frequências com os comprimentos de onda que o ser humano consegue enxergar. Pronto. Agora, se eu tiver, por exemplo, outro elemento químico lá, numa estrela, tá? Esse elemento químico, ele é agitado,
ele vibra e ele emite radiação. Pergunta, ele vai ter a mesma cor amarela do hélio? Criptônio, outro elemento químico, que não seja o hélio. Porque um Sol, ele é basicamente feito desse elemento químico hélio. E se for outro elemento químico, a cor vai ser amarela? Sim ou não? Bota aí nem que seja um sinal de fumaça para eu saber que você está aqui. A viagem que começou foi muito bem, eu estou gostando. Depende de que, Einstein? Olha, cada elemento químico, gente, produz uma vibração diferente, produz uma, porque produz uma vibração diferente, portanto, tem uma frequência diferente e um comprimento de onda diferente. E cada cor tem a sua frequência ou comprimento de onda. Na realidade, ela vai do vermelho ao violeta, lá no espectro, tá? Com cores diferentes. O vermelho, ele vibra de uma cor, o amarelo vibra de outra cor, ou melhor dizendo, o comprimento de onda do azul é um, o comprimento de onda do verde é outro, o comprimento de onda é outro, tá? Então, olha só, mais um negócio que vou até adiantar aqui para vocês um assunto, que a turma aqui merece, tá? A turma aqui merece, olha só. Para identificar de que elemento químico é feita uma determinada estrela, eles já sabem, já existe uma tabela de elementos químicos aqui no mundo Terra. Com base nessa tabela de elementos químicos, já se sabe qual é a frequência e o comprimento de onda de cada elemento químico. Então, quando você observa uma estrela e verifica que a frequência, o comprimento de onda ou a cor daquela estrela é de determinada cor, você já sabe qual é o elemento químico que essa estrela é formado. Eita, Rosa, eu estou tão feliz em ver o seu futuro brilhante, viu, Rosa? Muito feliz. Muito, 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 muito feliz. Pronto, acabou a viagem aqui, né? Bora passar aqui para o restante aqui do material para a gente dar tempo de ir para as questões. Olha que os alunos do primeiro ano, eles só sabem que radiação é a única forma de propagação de calor que é tridimensional e a única forma de propagação de calor que pode ser que a emissão de calor. Hoje eu estou. Calma. Que há transmissão, propagação de calor no vácuo. É só o que os alunos do primeiro ano sabem. O restante dessa conversa aqui que vocês já sabem, eles ainda não sabem. Tá? Até porque ondulatório eles só vão ver lá do meio do ano para frente. Tá? O efeito estufa. Todo mundo aqui sabe que a radiação ela vem através de uma frequência eletromagnética e os vidros, os espelhos, eles deixam passar. Como é o nome desse fenômeno que deixa passar a luminosidade no vidro? Tá? É refração, difração, colocação. Como é o nome desse fenômeno, gente? Que deixa a luminosidade passar no vidro. Bora lá, cadê o povo? Meu amigo, essa aula aqui tem que ser um show de conhecimentos da parte de vocês. Essa aula aqui eu estou botando mesmo, eu estou esticando aqui para puxar os conhecimentos de vocês, tá? Parte da luminosidade atravessa um vidro graças ao fenômeno de refração luminosa, tá? Quando uma onda atravessa meios diferentes, eu chamo isso aí de refração, viu? Tá? Quando uma onda, tá? Quando a luz, ela atravessa, o nome disso aí é refração. Agora, quando a luz, ela é incidente, ela retorna de onde ela veio, aí, Orleane, meu coração, viu, Maria Rosa, é chamado de reflexão. Mas quando a luz atravessa, ela muda de meios, ela estava aqui em um meio e atravessou outro meio, anota bem aí, não esquece não, bota aí na cabeça, no caderno, no coração, para tu não esquecer até o dia da prova, do Enem.
refração. Tá. Então, o que que entra junto com essa onda eletromagnética? Ângulo de incidência é diferente do ângulo de refração? É, porque ela desvia. A refração, ela desvia a luminosidade quando muda de meio. Entendeu? Há um desvio por conta da mudança de meio. A frequência não muda, o que vai mudar é o comprimento de onda. Meu Deus do céu, que nível top que esse terceiro ano aqui tem. Bagagem aqui de conhecimento é gigante. É, por assim dizer, bate e volta. Pode ser dizer assim, pode ser de maneira bem simplória, a gente pode dizer que é bate e volta, reflexão. Na realidade, é quando encontra um obstáculo, ela retorna. E o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Assim, da maneira mais física de falar, seria essa daqui, viu, Rosa? Bora lá, continuando aqui. A radiação luminosa que entra através da refração, ela vai aquecer, Pedro. Ela vai aquecer o ar dentro da estufa, aí nós vamos ter outra transmissão de calor. Qual é a transmissão de calor que a radiação vai proporcionar dentro da estufa? Te respondo já já, Marina. Mas antes, eu quero que vocês me respondam. A radiação entra pelo vidro, pelo fenômeno de refração. Tá, mas ela vai provocar dentro da estufa uma transmissão de calor de outro modo. Qual é o outro modo de transmissão de calor provocado pela radiação dentro da estufa? Uau, rapaz, exatamente, meu parceiro. A convecção, porque a estufa está cheia de ar. O ar vai ser aquecido, então nós vamos ter calor dentro da estufa que entrou pela radiação e calor dentro da estufa que foi aquecido, o ar foi aquecido, chamado de convecção. Tá? A radiação, ela sai, tá? A radiação, ela sai. Do mesmo jeito que ela entra, ela sai também. Tá? Parte da radiação consegue sair, não é toda, não. Tá? Mas a convecção, o ar quente, consegue sair? A convecção vai sair? A radiação consegue sair. E a convecção vai conseguir sair? Vai ficar acumulado. Então, o nome disso aí é estufa, por isso aí. A reflexão é uma forma de evitar calor com radiação. Eu vou te dar um exemplo disso aí, numa questão que é possível questão do Enem, viu, Marina? E o fluido quente é menos denso que o frio, efeito da convecção, certo, 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 certo. Pronto, vamos continuando aqui, tá? Vamos lá. Tá aí a bola quente queimando. Na realidade, você já sabe o que está acontecendo aqui no Sol, né? São explosões atômicas, tá? Os dois tipos de explosões atômicas que nós temos são fusão nuclear e fissão nuclear, né? Vocês sabem dizer qual é o tipo de explosão atômica que acontece no Sol, se é a fusão ou a fissão nuclear? E aí, fusão, qual é o tipo de explosão atômica que está acontecendo aqui no Sol? É fusão nuclear ou fissão nuclear? Fusão nuclear, que acontece no Sol. Cadê o povo votando aqui? Fusão ou fissão no Sol? Cadê o povo? Gente, o que é a fissão nuclear? A fissão nuclear é quando separa-se o núcleo atômico. E a fusão nuclear é quando se junta núcleo atômico, tá? Quando acontece um bombardeio, tá? Então, a fonte de energia do Sol predominante ocorre pela fusão
dos átomos de hidrogênio. O hidrogênio, gente, eu falei que eu repeti aqui para vocês. Eu disse assim, é o hélio, é o hélio, é o hélio. Aí vem o Euclides, opa, vem o Euclides bem aqui, não sei se ele copiou, se ele colou, tá? O hélio é 1H. E aqui, o hélio aqui, ó, o hidrogênio é 1H. E o hélio, ó, é porque o cara sabe. E o hélio, tá? E o hélio é quando se juntam os núcleos atômicos de hidrogênio, a formação do hélio. Só que nesse processo de junção dos núcleos atômicos, há um desprendimento de energia, tá aí o desprendimento de energia gigantesco. Bora continuando aqui. Meu Deus, mas está contextualizado. Radiação do tipo beta. Está contextualizado demais. Tá? Gente, isso aqui é o seguinte: do mesmo jeito que acontece na estufa, acontece dentro dos veículos. A radiação entra, forma calor, o calor aquece o ar, esse ar faz uma convecção. Quando é um carro que você deixa no sol, e aí você vai abrir a porta do carro, você sente o quê? Aquele bafo quente, tá? Aquele vento quente. Tá? Isso aqui é um experimento que eu não vou fazer, porque vocês já estão sabendo o que acontece quando eu ligar aqui o termômetro, aliás, quando eu ligar aqui o cronômetro, para medir a temperatura desse termômetro que está no local mais escuro e um que está no local mais quente, aliás, mais branco. Claro, mais escuro aquece mais rápido do que o mais claro. Isso aqui todo mundo aqui já sabe. Todo mundo sabe. Pronto. Pronto, pronto, pronto. O lado escuro absorve mais. Aqui vamos para uma dúvida da Marina. Tá? A dúvida da Marina era essa aqui, da garrafa térmica. Vamos lá. Todo mundo aqui já teve a oportunidade, não sei se já aconteceu, mas teve a oportunidade de quebrar uma garrafa térmica. Eu já quebrei várias. Tá? E, para minha surpresa, o barulho de quando se quebra uma garrafa térmica é um barulho de vidro quebrando. Aí você fica se perguntando, como assim? Não é de plástico a garrafa térmica? A garrafa térmica, ela é coberta de plástico, de baixa condutividade térmica, tá? Ela tem um vácuo, tá? Ela tem um vácuo, ela tem uma superfície interna e externa espelhada e ela tem uma tampa, tá? Por que que acontece isso aí? Porque evita a propagação de calor pelos três modos. Quais são os três modos de propagação do calor? No vácuo que existe nas paredes internas da garrafa térmica, evita-se o modo de propagação do calor. A tampa evita a propagação de calor por convecção, tá? Dá raiva quando você vai tomar café e seu irmão deixou a tampa aberta, porque o calor, ele se propagou e ele sai do mais quente para o mais frio, por convecção. Então, você tem que tampar, tá? Você tem que tampar a garrafa para evitar o modo de propagação por convecção. Gente, qual é o modo de propagação que vai ser evitado com o vácuo entre a garrafa e a parte da garrafa que contém o líquido quente? Aqui botaram aqui, o vácuo evita a condução. Opa, muito bem. O vácuo vai impedir que essa parte de plástico aqui, de plástico, entre em contato com a superfície espelhada. Então, esse vácuo não vai deixar que seja perdido calor por condução. Tá? E as paredes espelhadas? Para que serve essa parede espelhada, hein, Marina? Para que serve a parede espelhada? Deixa eu ver aqui. O Pedro falou. Eu queria que a Eduarda mandasse mesmo oi para mim, para dizer que está com saudade de mim. A Fabiana também, eu queria que ela desse mesmo um oi aqui para mim. O Gabriel, não sei o que foi que eu fiz com ele. A Jaciane, muito inteligente, por sinal. Bora lá. O Zé Neto, mandasse menos um alô para mim. Manda menos um oi para mim. Marcos, a Eduarda Lira. A Eduardinha também. Manda menos um oi para mim, Eduarda. Gente, tá aqui um monopólio. Esse povo tá monopolizando a aula aqui, gente. Só a Rosa, a Marina. Aí tem, assim, a Orleane. O Máximos. Cadê o Máximo por aqui?
Oi, Raíla. Tudo bom, Raíla? Como é que vai? O Saulo, eu não vou nem reclamar do Saulo, não, porque o Saulo, na hora que eu pedi para ele fazer a leitura, ele está fazendo a leitura aqui para mim, viu? A dona Silvia, tudo bom? Silvia, pensa na menina inteligente. Soliane não gosta da irmã dela, não sei o que acontece. A Tuane, gente, a Tuane tem dia que ela é a primeira a mandar a tarefinha de casa. Não sei porque que ela ainda está no tempo da tarefinha de casa, mas é muito importante. Você senta, estuda e faz as lições, as atividades. Hoje a atividade que eu vou deixar disponível para vocês é lá do Bernoulli. Viviane, oi Viviane, tudo bom? Como é que vai? Yarla, manda um oi para mim. Pode mandar um chocolate. Ah, Yarla mandou um oi para mim. Pronto. O, o Pedro Henrique, ele disse que a superfície espelhada faz com que a propagação do calor seja impedida por radiação. Olha, porque radiação, nós falamos foi muito aqui no começo da aula sobre radiação, vibração, tá? A luz é um tipo de radiação. Então, a radiação vai ser refletida pelas paredes espelhadas para retornar de onde ela saiu, tá? Eu estou falando o que nós já comentamos aqui, principalmente a galera Bianchi, que está de dedo só esperando eu falar, que na hora que eu falo, o pessoal já está com... Exatamente, a tampa impede a saída do ar quente, convecção. A saída do ar quente, que é a convecção. Ah, tá. E o material das garrafas é um material de baixo K, coeficiente de condutibilidade térmica, muito baixo, tá? Aquecimento global. Eu não queria falar de aquecimento, não. Eu tinha que deixar alguma coisa para o menino da biologia falar, né? Tá? Aquecimento global aqui para a física é o seguinte: a camada atmosférica feita de gases impede. Porque o vácuo impede a convecção também, mas olha só, a parte do vácuo ela está fechada, tá? O gás, o ar quente, ele não tem acesso à parte do vácuo, porque senão, se vazar para essa parte vazia, que é a parte do vácuo, ela vai deixar de ser vácuo, ela vai ocupar, o gás ele vai ocupar. Se ele tiver acesso, ele vai ocupar. Ele não tem medo de nada, não. O gás é bicho solto. Certo, Marina? Pronto. Então, do ponto de vista da física, é o seguinte: o efeito estufa, porque é muito prejudicial para a saúde do nosso planeta, ele acontece da simplificada forma. Camada de gases, onde o ozônio é o que temos com maior quantidade, e esse gás, esse ozônio, é o que filtra a radiação solar intensa, tá? Ele vai fazer o seguinte, tá? Ele vai filtrar uma parte dos raios, tá? E quando esses raios retornarem, ele vai deixar boa parte dos raios retornarem. Isso aqui é o fenômeno de refração, gente, olha só. Entra luminosidade na forma de radiação luminosa, sai luminosidade na forma de radiação luminosa e parte da luminosidade ou da radiação, ela é refletida, tá? É o que mantém a nossa temperatura na Terra, mantém a nossa temperatura aquecida, tá? Inclusive, eu lembrei até de uma série que é daquele trem, esqueci o nome da série, que é um impedimento, tá? O que acontece aqui? O dióxido de carbono, em excesso na camada atmosférica, ele vai promover o seguinte, ele vai acabar com a proteção da camada de ozônio, vai deixar a incidência maior de raios solares entrarem, tá? E a nuvem de fumaça, ela vai deixar a radiação entrar, mas ela não vai deixar a maior parte da radiação ir embora. A maior parte da radiação vai ser refletida, provocando um aquecimento global, tá certo? Em convecção, uma temperatura menor desce e uma maior sobe. Com certeza, lindinha, com certeza. Na convecção, quem está mais aquecido, tá? Quem está mais aquecido sobe, o fluido sobe, ele é menos denso, e o fluido
mais denso, mais pesado, desce. O fenômeno da convecção. Tá, como consequência, nós vamos ter maior índices de evaporações dos rios, dos lagos, tá? Com esse maior índice de evaporação dos rios, dos lagos, e o descongelamento das camadas frias do planeta Terra, tá? Bem aqui nos polos, principalmente, olha só, com esse derretimento, o volume dos oceanos vai aumentar. Tá? Então, isso tudo é consequência do fenômeno de efeito estufa. E o efeito estufa, a explicação dele é da física, viu? O efeito estufa, a explicação dele é da física. A camada de ozônio, aí nós temos alguns detalhes que vão ser abordados com questões, tá bom? Eu não vou entrar em detalhes agora, eu quero ir para as questões. Ó, pronto, abra aí seu caderninho do Bernoulli, bora lá para o caderninho do Bernoulli. Para as questões que não tem código ou questões que vocês querem tirar alguma dúvida, e bora lá. E o meu agente financeiro aí de leitura já está no ar, já está no ponto. Meu amigo leitor oficial da turma, cadê? Cadê? Página 65. Primeira questão, exercício de aprendizagem. Eu não botei nem o material na tela, já estou indo para a questão. Cadê o Bernoulli? Estava aqui. O Bernoulli estava aqui. Volta. Bora lá. Aqui. Aqui. Sim, sim, na hora. Então, bora lá. Vamos lá para a questão Enem. Começa do começo, é? Começa do começo. B. Bora lá, bora para a primeira. Faz uma leitura aí para mim, por favor. Enquanto eu abro aqui. Questão bem recente do Enem. Pode fazer a leitura em português, Pedro, para nós, dessa questão. Primeira questão? A primeira questão do Enem. Ainda não está aparecendo na tela. Isso, eu peguei teu material que enganchou aqui. Meu Deus, 200. Eu tenho aqui. Se você quiser começar a ler. Pode ler, pode começar. Um jingle, vinheta musical, criada por Heitor Carilho, fez tanto sucesso que extrapolou as fronteiras do rádio e chegou à televisão ilustrado por um desenho animado. Nele, uma pessoa respondia ao fantasma que batia em sua porta, personificando o freio, que não o deixaria entrar, pois não abriria a porta e compraria lãs e coberturas para aquecer sua casa. Apesar de memorável, tal comercial televisivo continha incorreções a respeito dos conceitos físicos relativos à calorimetria. Para solucionar essas incorreções, deve-se associar a porta e aos cobertores, respectivamente, as funções de... Olha só, muito obrigado. Então, o que está escrito aí? Frio, você sabe que ele é mais denso, tá? E a tendência dele é de se movimentar apenas se o ar quente ou o fluido quente sair do lugar. Tá? A tendência do ar frio, ele se movimenta, o ar frio sim, mas ele geralmente o que acontece é que ele é empurrado. Tá? O ar frio ele é empurrado. Quem é que empurra o ar frio? O ar quente.
tá? O ar quente vai empurrar o ar frio. Aí, então, fantasma batia na porta, aí o frio não poderia entrar, tá? Aí o que acontece? Compra lã e cobertor para aquecer sua casa. Bora lá. Na letra A, ó, para solucionar essas incorreções, deve-se associar a porta e os cobertores, respectivamente, as funções de... Tá, o cobertor ele vai aquecer a casa e os corpos. É essa a função de um cobertor. Tá? Bora lá, cadê o povo aqui do chat? Vou falar aqui aleatoriamente. Viviane, a função de um cobertor é aquecer uma pessoa? Yarla, a função de um cobertor, hoje é só as meninas para dar a resposta. Para a leitura eu aceito os meninos, mas para dar a resposta é só as meninas. Bora lá. Yarla, Viviane, quem mais? A Tuane. Tuane, qual é a função de um cobertor? A Marina está dizendo, minimizar a perda de calor. Minimizar a perda de calor. Então, por que é minimizar a perda de calor? Gente, o ar quente, como todo calor, ele vai do lugar mais quente para o lugar mais frio. Tá? Quando você está embrulhado em cobertor, tá? O cobertor ele não está te aquecendo, ele está mantendo a temperatura interna do teu corpo para que você não perca calor para o ambiente. Tá? Então, se você não perder o calor e esse calor se mantiver embaixo do cobertor, vai chegar uma hora que você e o cobertor vão estar na mesma temperatura. Tá? E a temperatura de aproximadamente 36,8 graus Celsius. Tá? O cobertor ele vai funcionar como isolante térmico. Tá? Então, bora lá. Então, a letra A está errada por conta disso aí. Na letra B está dizendo o seguinte, evitar a entrada do frio na casa e nos corpos. Tá? Então, está errado, está errado. Onde é que está errado aí? Incorreções devem ser associar a porta e os cobertores, respectivamente, as funções de aquecer não é. Letra C, minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos. Letra D, diminuir a entrada do frio na casa e aquecer os corpos. Aquecer a casa e reduzir a perda de calor pelos corpos. Tá? A gente tem que tomar cuidado. Tá? A gente tem que tomar cuidado bem aí, ó. Qual é a alternativa que vocês votam aí? Votação aberta aqui, bora lá. Então, a função de todo cobertor, de todo lençol, é justamente evitar a perda de calor. Casaco, o cachecol, evitar a perda de calor. Então, a alternativa correta é minimizar a perda de calor pelos corpos. São 11 horas e 47 minutos, para mim não pegar nenhuma bronca, eu vou responder a terceira questão. Porque a quarta questão, gente, é aquela lei de Fourier, cara. Mas vai dar para dar tempo de responder, mas somente na próxima aula. As questões, alguma questão que tenha cálculo. Eu vou fazer a resolução de questões que tem cálculo. Pronto, para a próxima aula eu já começo com a resolução de questões que tem cálculo. Pronto, na próxima aula eu vou começar. Então, eu vou aqui para a terceira questão. Dá tempo de fazer a leitura aqui. E resolução. Terceira questão, eu mesmo vou fazer a leitura. Bora lá. É muito comum encostarmos a mão na maçaneta de uma porta e termos a sensação que ela está mais fria que o ambiente. Um fato semelhante pode ser observado se colocarmos uma faca metálica com cabo de madeira dentro de um refrigerador. Após longo tempo, ao encostarmos uma das mãos na parte metálica e a outra na parte de madeira, sentimos a parte metálica mais fria. Isso aí eu já falei para vocês. Tanto a madeira como o metal da fábrica vão estar na mesma temperatura. Cuidado! A temperatura da madeira e a temperatura do metal vai ser a mesma. Tá? Agora, por que nós sentimos que o metal tem uma temperatura mais fria do que a madeira? Por qual motivo?
Bota aí a resolução que você acha que é. A madeira é um bom fornecedor de calor e o metal é um bom absorvedor de calor. Tá certo isso aí? Gente, quem é um bom fornecedor de calor é um bom absorvedor de calor. Então, não dá para a madeira ser uma coisa e o metal ser a mesma coisa. Quem fornece, quem emite, recebe. Então, aí ele está dizendo que a madeira é uma que emite e o metal é um que absorve. Mentira! Tá? O mesmo que absorve bem é o que fornece bem. Então, está errada a letra A por causa disso. A letra B está dizendo o metal absorve mais temperatura que a madeira? Mentira, eles vão ter a mesma temperatura. Eles vão estar na mesma temperatura. Vão estar na mesma temperatura. Letra B, letra B, letra B, letra B. Tá, letra B. Letra C, o fluxo de calor é maior no metal do que na madeira? Tá certo isso aí? O metal é melhor condutor de eletricidade, melhor condutor térmico do que a madeira. Eu já estou indo até além. Tá? Os metais, eles são melhores condutores de eletricidade, melhores condutores de calor. Ele aquece mais rápido e também esfria mais rápido. Então, quando você pega no metal, e esse metal estava no local frio, tá? Ou seja, numa temperatura menor do que a da tua mão, tua mão vai perder calor no metal. E aí você tem a sensação de frio. A sensação de frio, anota aí na tua cabeça, no teu caderno, no teu coração. Ela acontece toda vez que um corpo está perdendo calor. O corpo está perdendo calor, você tem a sensação de frio, ou seja, você está esfriando. Tá? A temperatura do chão da tua casa é a mesma temperatura do tapete. Só que a cerâmica, ela consegue conduzir o calor melhor do que o tapete. Então, a resposta correta é a letra C. Letra D está dizendo que a madeira retém mais calor que o metal. E letra E está dizendo que o metal retém mais frio que a madeira. Meu Deus do céu, é muita incoerência aqui. Mas vocês, a maioria que estão estudando, todo mundo,